Amados irmãos, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Que nessa noite abençoada o Senhor possa visitá-los, possa estar fortalecendo, sustentando, dando graça. E que cada dia mais, cada um possa estar buscando a face do Senhor, buscando a vontade do Senhor, porque isso é o querer, é a vontade do nosso Deus. Vamos dar início ao nosso culto, lendo uma passagem que está lá em Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12, é um capítulo curto, com 6 versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, cantai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus restaurou o povo de Israel e nós somos o povo de Deus hoje. E Deus quer nos restaurar, quer nos ajudar a sermos um povo diferente, sermos homens e mulheres diferentes a cada dia. Que nós possamos buscar em Deus, porque só nele há salvação, só nele há esperança, só nele há a esperança de um novo dia. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que esse seja uma noite abençoada, que a palavra do Senhor venha de encontro com as nossas necessidades, que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, que nós possamos realmente nessa noite termos um encontro verdadeiro com o nosso Deus e que a palavra do Senhor que será ministrada nessa noite realmente seja transformadora. Porque a palavra do Senhor é transformadora. Basta nós deixarmos que ela faça aquilo que apraz ao nosso Deus. Porque ela não volta vazia de forma alguma. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que o seu nome seja glorificado. Vamos orar glorificando a Deus por essa palavra, por este culto, por este dia, por mais um dia na presença do Senhor e que todos possam glorificar o nome dEle. Papai querido, nós te louvamos e bendizemos, Senhor Deus, nessa noite abençoada, que o Senhor possa estar visitando cada irmão, Senhor Deus, cada irmã, ao Pai, nos seus lares, onde quer, Senhor Deus, que tenha um povo reunido, buscando a Tua face, assistindo um culto online, ou, Senhor Deus, orando, buscando a Tua face, que ali o Senhor esteja, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar operando maravilhas no meio do Teu povo nessa noite, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão, Senhor Deus, ansiosos para voltar na Tua casa, para Te adorar, para Te exaltar, junto com os irmãos, Senhor Deus, compartilhando, Senhor Deus, tendo uma comunhão, uma confraternização, depois do culto, antes do culto, Senhor Deus. Mas, papai, nesse dia vai chegar, esse dia está próximo, e que o Teu povo, Senhor Deus, que se chama pelo Teu nome, possa continuamente estar em casa, orando, buscando, Senhor Deus, clamando a Ti, Senhor Deus, porque a igreja do Senhor não são 4 paredes, Senhor Deus, a igreja do Senhor é cada um individualmente, onde quer que nós estejamos, Senhor Deus, ali o Teu nome tem que ser glorificado, tem que ser exaltado, Pai. Aonde quer que nós estejamos, ó Deus, nós temos que ser sal e luz, como diz a Tua santa e preciosa palavra. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa estar falando grandemente aos nossos corações, que cada um de nós, Senhor Deus, possamos nos levantar, Senhor Deus, possamos nos apegar, possamos, Senhor Deus, realmente, Senhor Jesus, estar na Tua santa presença, fazendo o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, a saudade de estar com os irmãos são grandes, mas, ó Deus, nós não temos, Senhor Deus, barreira para estarmos contigo, Senhor Deus. Onde quer que nós estejamos, Senhor Deus, nós temos essa liberdade, Senhor Deus, de Te adorar, de Te exaltar, de falar com o Senhor, ó Deus. Onde quer que nós estejamos, ó Deus,
É, Senhor Deus, o tempo, é o momento de estarmos na Tua presença, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, e que nesse tempo, Senhor Deus, que estamos afastados uns dos outros, nós podemos continuamente falar do Teu amor, Senhor Deus, para as pessoas que estão ao nosso lado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro, glorifico, exalto o Teu nome, Pai. E que nessa noite, Senhor, possa visitar os nossos irmãos, Senhor Deus. Possa estar abençoando, Senhor Deus, possa estar curando aqueles que estão enfermos, possa estar restaurando aqueles que estão em recuperação, possa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, estar cumprindo o Teu querer, Tua vontade, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, num Deus poderoso, num Deus soberano, num Deus sobrenatural, num Deus que pode todas as coisas e faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado, Senhor Deus. Mais uma vez eu Te agradeço, louvo e exalto Teu nome por mais um dia de vida que o Senhor concede a cada um de nós, ó Deus. E que cada um de nós, ó Deus, possamos viver para glorificar e exaltar o Teu nome. Que cada um de nós possamos, Senhor Deus, buscar a Tua face e sermos melhores, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus. Melhores do que fomos no dia anterior, Pai. Que essa seja a nosso esforço, seja, Senhor Deus, a nossa perseverança em fazer o melhor, em ser melhor, Senhor amado, para Ti e para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e glorifico o Teu nome por mais esse privilégio e essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua santa presença e de estarmos levando a Tua santa palavra, Senhor Deus, a todos quantos, Senhor Deus, possam estar ouvindo, assistindo neste momento, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço e louvo o Teu nome. Vamos louvar, vamos adorar, vamos glorificar o nome do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Vamos juntos louvar, adorar ao Senhor, render a Ele a nossa adoração. Em nome de Jesus, que você faça isso juntamente conosco. Louve e adore ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Aleluia. Me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Ergo o universo, seja minha testemunha. Porque perante o Teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com meu louvor, eu quero Te tocar com meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou Te alegrar, Senhor, com meu louvor, eu quero Te tocar com meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Isso, eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja a minha testemunha, porque perante o Teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com meu louvor, eu quero Te tocar com meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou Te alegrar com meu louvor, eu quero Te tocar com meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vamos dizer ao Senhor que nós o amamos. Te amo, Te adoro, me prostro pra
te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, me prostro, só pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, Senhor, com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia! Que seja assim com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção, adoração, nós possamos alcançar, aleluia, em nome de Jesus, o coração do Pai. Quando nós abrimos os nossos corações, o Senhor vê em nós verdadeiros adoradores, aleluia, independente das situações. Louve e adore ao Senhor, aleluia. Nós não podemos parar, nós não podemos ficar pelo caminho e olhar para as circunstâncias. O nosso foco, o nosso olhar tem que estar sempre em Deus. Amém? Aleluia. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em mesmas lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, a vida é mesmo assim. Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu e você, jamais vou me calar. Não se cale, eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, eu fui escolhido. A vida é mesmo assim, a vida é mesmo assim. Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, eu fui escolhido. Eu e você, o ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito a fazer, há muito pra fazer. Não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho
Saiba disso. Eu sei que Deus não abre mão de mim e de você. Eu tenho um chamado. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Início. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Senhor, tu és a direção pra nós, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, um novo amanhã pra mim e pra você. Um amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis aqui, eis aqui. Eu me rendo, suas vozes. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que
glória, o louvor e a adoração, hoje e sempre, eternamente, Senhor Jesus. Amém. Receba o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui na presença de Deus, participando desse culto tão especial, tão maravilhoso, e podermos nos reunir para adorar o Senhor mais uma vez juntos. Eu dou graças a Deus pela vida de todos vocês que estão nos assistindo nesta noite. Agradecemos a Deus por essa semana abençoada que o Senhor tem nos dado. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela proteção que Deus tem nos dado, a saúde que Deus tem nos dado. Louvar a Deus por todos os irmãos que têm contribuído na obra do Senhor, oferecendo a Deus e dedicando ao Senhor seus dízimos e ofertas. Eu quero orar a Deus agradecendo ao Senhor pela vida de todos os irmãos, pela vida da igreja, tudo que o Senhor tem feito por nós nesse tempo, nesses dias difíceis que estamos atravessando. Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado saúde, Deus tem abençoado a igreja, a obra do Senhor tem caminhado, nossos projetos estão caminhando, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero louvar a Deus por esse tempo que nós estamos aqui na presença do Senhor também, adorando o Senhor. E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Pai Celeste, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pela semana abençoada que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse tempo, Deus. Obrigado pela vida, pela saúde, pela proteção, pelos livramentos. Obrigado pela Tua presença em nossa vida, pelo Teu Espírito Santo que nos sustenta, nos fortalece. Obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Porque, Senhor Jesus, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, o Senhor disse na Tua palavra: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nós temos confiado nesta palavra e temos sido sustentados por esta palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos, pela vida da Tua igreja, pela saúde de cada um, pelos livramentos, pela proteção das Tuas mãos. Obrigado pelos ofertantes, pelos dizimistas, Pai, que tem mantido a Tua obra. Nós dedicamos ao Senhor, consagramos ao Senhor todos os dízimos e ofertas que têm sido trazidos à Tua casa, para que a Tua obra continue caminhando, Senhor. O templo está fechado, mas a obra do Senhor não está parada. A obra do Senhor continua indo avante, a Tua palavra continua sendo pregada, os compromissos, Senhor, sendo cumpridos, graças à bênção do Senhor, através da vida do Teu povo e da Tua igreja. Nós dedicamos ao Senhor toda oferta, todo dízimo, mas antes dos dízimos das ofertas, nós dedicamos ao Senhor o nosso coração, a nossa vida no Teu altar. Nós queremos adorar o Senhor, queremos servir ao Senhor em toda circunstância, em todos os momentos da nossa vida, independente da situação que venha, que tenhamos que passar, que estejamos passando, nós queremos estar sempre com o nosso coração aberto para o Senhor e oferecendo a nossa vida no Teu altar em adoração ao Senhor. Pai, obrigado pelos louvores dessa noite. Nós temos Te exaltado. E agora nós vamos ler a Tua palavra, vamos compartilhar a Tua palavra. E assim como o Senhor tem falado ao meu coração, eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos que está me assistindo nesta noite, Pai, que está assistindo esse culto. Que o Senhor visite cada um agora, no seu lar, aonde eles estiverem, com seus aparelhos ligados, nos assistindo. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale poderosamente em cada coração, segundo a necessidade de cada um, Pai, para que todos nós sejamos edificados e abençoados pela santa e bendita palavra do Senhor nesta noite. É a nossa oração com ação de graças em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler, amados, um versículo no livro de Jó, capítulo 42, os versículos 1 e 2. Jó 42, versículos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em algumas versões bíblicas, onde está pensamentos, aqui na versão revista corrigida, está planos ou propósitos. Então nós poderíamos ler esse versículo 2 da seguinte forma: bem sei eu
que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos, dos teus propósitos, pode ser impedido. Amém. Palavras de Jó falando com Deus. O tema dessa palavra que nós queremos compartilhar com os irmãos é como manter a fé neste momento. Como mantermos a nossa fé nesse tempo de crise, nesse tempo difícil que estamos atravessando, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu tenho observado e visto, e acredito que vocês também têm observado, a angústia, a ansiedade, a apreensão no coração das pessoas. As dúvidas, as perguntas. Muita gente está perguntando, e o meu emprego? Eu perdi o emprego. Será que eu vou arrumar emprego? Será que eu vou voltar a trabalhar? Como vai ficar a economia depois dessa pandemia? Alguns tiveram redução no seu salário ou estão preocupados com o seu salário. Será que vai reduzir o meu salário? Será que eu vou continuar recebendo o meu salário? Uma insegurança, uma apreensão, uma ansiedade na área financeira, econômica. Muitos preocupados com a saúde, especialmente aqueles que fazem parte dos grupos de risco. Os idosos preocupados, muitos idosos preocupados. Será que eu vou morrer? Será que eu vou pegar o coronavírus? Os diabéticos, hipertensos, asmáticos. Enfim, aqueles que têm a saúde debilitada, também apreensivos, preocupados, angustiados. Esse tempo de crise, momento que nós estamos vivendo, tem afetado até casamentos. As estatísticas estão dizendo que até o índice de divórcio tem aumentado. Olha, meus irmãos, como é complicada a situação. E os dias que nós estamos vivendo, está aumentando até os casos de divórcio por conta das pessoas estarem em casa, confinadas na sua casa, e as pessoas entrando em conflitos, pessoas que não têm uma boa convivência, um bom relacionamento, estão obrigados a conviver dentro de uma casa, confinados, uma residência. Isso tem gerado atritos, isso tem gerado desgaste, impaciência, pessoas não estão se suportando, gerando até divórcios, até separações. Na área da igreja, na área espiritual, há também uma ansiedade, uma preocupação. Muitas pessoas dizendo, será que a igreja vai fechar? Como vai ser os cultos? Como vai ser a igreja? Depois que passarmos essa pandemia, quando retornarmos à normalidade. Pessoas preocupadas com o aluguel, pastores preocupados com o pagamento do aluguel, igrejas que não estão conseguindo pagar os seus aluguéis devido à queda nas ofertas, dos dízimos, no movimento financeiro. Pessoas angustiadas, crentes preocupados, angustiados com a fé, com a vida da igreja. Pessoas que estão perdendo a fé, pessoas que estão esfriando na fé, pessoas que estão se desanimando. E que possivelmente talvez não volte para a igreja depois dessa pandemia. Então surge essa pergunta. Ela tem rondado os corações. Como manter a fé neste momento? Como permanecer de pé? Pastor, o que a gente faz para a gente manter a fé no meio dessa crise, dessas incertezas, dessas séries de questionamentos, de pontos de interrogação, dessa insegurança que toma conta de toda a sociedade? Essa apreensão. Como se manter de pé? Como alimentar a fé? Como manter a esperança em Deus? Eu quero compartilhar com vocês essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tenho me agarrado a essa palavra. Eu tenho me apegado, tenho olhado para essa palavra e focado nessa palavra e entendido que aqui está um dos segredos para nós nos mantermos firmes no meio de toda essa insegurança, de toda essa situação que o mundo está vivendo. Quando Jó fala, eu sei que nenhum dos teus propósitos, dos teus planos pode ser frustrado, pode ser impedido. Isso nos leva a 2 pontos. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, a primeira verdade, o primeiro princípio é o seguinte: Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Como é que nós vamos nos manter na fé? Como é que nós vamos nos manter firmes diante das incertezas que o mundo vive?
primeira coisa que nós precisamos entender: Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um pensamento para cada pessoa. Independente de quem seja essa pessoa, de qual a importância dessa pessoa, qual o valor dessa pessoa, né? Pode ser uma pessoa simples, desconhecida, mas Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. A Bíblia, ela é muito rica em detalhes. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente observa a Bíblia, nós devemos nos atentar para os detalhes, para as coisas que passam desapercebidas, para nós entendermos como Deus é detalhista, como Deus se importa com as pessoas, como Deus pode usar e ter um propósito na vida de uma pessoa insignificante, uma pessoa que não é famosa, não é conhecida. Eu quero citar 2 exemplos para vocês entenderem como Deus tem propósito na vida das pessoas, como Deus pode usar alguma pessoa. Em João capítulo 6, versículo 1 a 13, nós lemos o relato da multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus realiza aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes. E eu chamo a sua atenção para um personagem que aparece nesse milagre, que a gente não sabe muito dele. É um menino que está no meio da multidão e que ele tem os 5 pães e os 2 peixes. Quando Jesus está ali diante daquela multidão, formada por quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, a gente poderia calcular aqui por baixo mesmo, em torno de umas 10.000 pessoas. Porque no meio dessa multidão, só de homens, havia quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos imaginar em torno de umas 10.000 pessoas, pelo menos, no meio dessa multidão. E Jesus olha para a multidão, vê que a multidão está com fome e fala para os discípulos: como nós vamos dar de comer a essa multidão? Porque os discípulos chegam para Jesus e falam: despede esse povo, Jesus. Eles estão há 3 dias nos acompanhando, eles estão com fome, eles precisam arrumar lugar para comer. E Jesus fala para ele assim: não é necessário despedi-los, dê comida para eles. Aí um dos discípulos de Jesus chega para Jesus e fala assim: como que nós vamos dar comida para essa multidão? Onde a gente vai arrumar tanta comida para essa multidão? Aí surge um personagem no meio dessa multidão, um menino. Ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe a idade dele. Ninguém sabe nenhuma informação sobre ele, mas surge um menino. Algum dos discípulos descobre um menino e chega para Jesus e diz: e tem um menino aqui no meio dessa multidão, um garoto, que ele tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala: traga esse menino com esses 5 pães e 2 peixes, é o suficiente. Eu vou realizar um milagre agora, e com esses 5 pães e 2 peixes, toda essa multidão vai se alimentar. E aí Jesus então pega aqueles 5 pães, 2 peixes, ora, dá graça a Deus, organiza aquela multidão, manda os discípulos saírem distribuindo aquele alimento, e todo mundo come, e ainda sobram 12 cestos de peixes. Esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes estão em todos os evangelhos, registrado nos 4 evangelhos, mas aqui no evangelho de João dá o detalhe do garoto. Olha como Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, independente se essa pessoa é importante, é conhecida. Um menino que a gente nem sabe o nome dele, mas foi o instrumento usado por Deus, por Jesus naquele dia, para resolver o problema da fome daquela multidão. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. É a primeira coisa que nós temos que entender para manter a nossa fé nesse período difícil. Eu cito mais um exemplo. Em Atos capítulo 23, versículos 12 a 14, fala que o apóstolo Paulo estava numa cidade preso, e alguns homens judeus, cerca de 40 homens, ou mais de 40 homens, estavam perseguindo Paulo, estavam acusando Paulo, e esses homens se ajuntaram e fizeram um juramento. Eles disseram o seguinte: nós não vamos nem comer e nem beber. E eles juraram sobre maldição. Eles disseram assim: nós seremos amaldiçoados, nós aceitamos ser amaldiçoados se nós comermos ou bebermos enquanto não matarmos esse homem, Paulo. E quando eles falam isso daí, quando eles tratam isso daí, um garoto ouve isso. Sabe quem é esse garoto? Filho da irmã de Paulo, um sobrinho de Paulo. Ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe, não tem nenhuma informação sobre ele. A Bíblia só relata que ele era sobrinho de Paulo,
filho do irmão de Paulo. Ele ouve essa conversa, vai até Paulo, que está ali preso, né? E fala para Paulo, conta para Paulo. E Paulo chama um centurião, capitão da guarda romana, chefe de 100 soldados, que está ali perto, e fala assim: centurião, esse garoto tem uma coisa para falar para você. E aquele centurião pega aquele menino, leva até o tribuno, comandante do exército romano, e o tribuno então fala: garoto, o que você quer falar comigo? E o garoto fala para ele: olha, eu sei que o senhor quer levar Paulo para ser julgado em outra cidade, mas o senhor toma cuidado, porque eu vi um pessoal dizendo aí, cerca de 40 homens, fazendo juramento sobre maldição, que eles não vão comer nem beber enquanto não matar Paulo. E eles planejam atacar vocês na viagem. Quando vocês estiverem transportando Paulo para outra cidade para ser julgado, eles vão atacar vocês para matar Paulo. Aí aquele tribuno fala para o garoto: olha, não conta isso para ninguém, não, vai embora. E aí então ele pega, chama os soldados e fala assim: ó, prepara uma escolta aí no meio da noite, no meio da madrugada, e vamos pegar Paulo escondido de madrugada e transportar ele sem ninguém saber. E aí Paulo é livre daquela cilada. Aqueles homens não conseguem matar Paulo. Eu não sei se eles morreram de fome. A Bíblia não fala mais sobre eles, mas eles fizeram um juramento que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Mas olha só, Deus usou um garoto que a gente não tem nenhuma informação sobre ele. A Bíblia nunca falou sobre esse garoto, apenas nesse momento aqui, nesse texto, Atos 23, 12 a 24. E disse que ele era sobrinho de Paulo, filho de uma irmã de Paulo. Não sabemos o nome dele, não temos muita informação sobre ele, mas Deus o usou para alertar Paulo, e Paulo alertar os soldados, e aqueles soldados então tomaram aquela atitude, aquela precaução, e Paulo então não caiu na mão daqueles homens que tensionavam matá-lo. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Por mais simples, mais desconhecida, mais humilde, mais pequena que essa pessoa seja. Portanto, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, independente de quem seja essa pessoa, independente do grau de importância, de valor dessa pessoa, Deus tem um propósito. Isso é um motivo para nós mantermos a nossa fé firme nesse momento de crise. Deus tem um propósito na nossa vida. Vamos ao segundo ponto. Uma segunda questão que eu trago para você, que é muito importante, é que ninguém, em nenhuma circunstância, pode impedir o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida. E nada, ninguém, nenhuma circunstância difícil, nenhum problema, nenhuma crise pode impedir, pode atrapalhar o cumprimento desse propósito de Deus na nossa vida. É o que Jó disse aqui, no capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu, Senhor, eu sei, Deus, que tudo podes, e nenhum dos teus planos, dos teus propósitos, dos teus pensamentos pode ser impedido. Sabe o que pode nos sustentar nesse tempo de crise, de insegurança, de incertezas quanto ao futuro? O fato de nós sabermos que Deus tem um propósito na nossa vida, que nenhuma circunstância difícil, nenhum problema pode atrapalhar, é capaz de atrapalhar e impedir que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Eu quero citar aqui 3 exemplos da Bíblia para ilustrar como pessoas conseguem se manter firme na crise quando elas têm consciência de que Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Eu quero lembrar você da experiência de José. A gente usa ele muito como exemplo. A história desse moço é muito rica. Mas eu quero atentar para esse detalhe. O que sustentou José durante seu período de sofrimento, de escravidão, de prisão, foi a convicção que ele tinha de que Deus tinha um propósito na sua vida e com a sua vida. Vocês sabem que José, antes dele ser vendido pelos seus irmãos e ir para o Egito como escravo, ele teve sonhos. Não eram coisas da sua cabeça, não eram sonhos propriamente seus, mas aqueles sonhos revelavam o propósito que Deus tinha na vida dele. Os 2 sonhos que José teve, que ele contou para os seus pais, que ele contou para os seus irmãos, onde ele via ali a lua, o sol, as estrelas se curvando diante dele,
Depois os feixes ali de cereais se curvando diante dele. E os seus irmãos, sua família questionava e dizia: o que você quer dizer que um dia os seus pais, nós, os seus irmãos, vamos nos curvar diante de você? Bom, aqueles sonhos eram revelações de Deus. Era Deus mostrando para José, conscientizando ele que Deus tinha um propósito na vida dele. Muito bem, o tempo se passa e José vai para o Egito e fica ali muitos anos preso no Egito. Primeiro servindo como escravo na casa de Potifar, depois injustamente ele vai para o presídio, para a cadeia e fica um tempo ali na cadeia. Se alguém, em algum momento, dissesse assim para José: José, e se você morrer aqui nessa cadeia? Se alguém dissesse para ele: José, não há possibilidade de você escapar dessa cadeia, você vai apodrecer aqui, é normal isso, aqui você vai ficar esquecido, ninguém vai ligar para você, ninguém vai se importar por você, você vai morrer, você vai apodrecer nessa cadeia. Quem sabe José diria o seguinte: eu não vou morrer nessa cadeia, porque Deus tem um propósito na minha vida, e não vai ser essa cadeia que vai impedir de Deus cumprir o seu propósito na minha vida. Eu tive sonhos de Deus, revelações de Deus, e eu tenho certeza que esses propósitos de Deus vai se cumprir na minha vida. Então, qualquer hora eu vou sair daqui, mas não vou morrer aqui. Note que quando José sai da prisão, se torna governador do Egito, lá em Gênesis capítulo 45, versículos 5 a 8, quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, quando ele se revela aos seus irmãos, e os seus irmãos então vêm e o abraçam, e ele tranquiliza os irmãos e diz para eles: fiquem tranquilos, não temam, fiquem sossegados, eu sou governador do Egito, agora vocês fizeram um grande mal para mim, vocês me prejudicaram muito, vocês intentaram contra a minha vida, mas Deus me conservou em vida. Sabe por quê? Porque Deus me escolheu para, através da minha vida, preservar vocês. Aqui no Egito vocês vão estar seguros. Eu vou alimentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Eu sou o governador do Egito. Deus me colocou nessa posição. Vocês intentaram mal para mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Então Deus tem um propósito na minha vida. Quando você chega no capítulo 50... nos versículos 18 a 20 de Gênesis, Jacó já havia morrido, e os irmãos de José então ficam temerosos, preocupados, e dizendo: agora ele vai se vingar de nós, agora papai morreu, e ele só estava esperando isso, e vai nos punir agora. E aí então eles chegam até José, e se humilham diante de José, e nesse momento, aqui em Gênesis 50, 18 a 20, eles chegam até José e se prostram diante de José. Olha esse detalhe, querido, atente para isso, lembra do sonho que José teve lá atrás? Agora os seus irmãos chegam diante dele e se ajoelham diante dele, se prostram e diz assim: nós estamos aqui para te servir, nós somos teus servos. Quando José ouve aquelas conversas, vê aquela coisa, ele até chora, ele chora. E ele diz para os seus irmãos: não temam, fiquem tranquilos, eu não vou fazer mal para vocês, eu vou proteger vocês, eu vou alimentar de vocês. Alguns anos da fome já se passaram, mas vem mais anos ainda. A situação, essa crise vai prorrogar, essa crise vai continuar. Ainda enfrentaremos alguns anos de fome, mas fiquem tranquilos. Deus sabia disso tudo. Deus me mandou aqui para o Egito, para através da minha vida, me usar como instrumento de milagre, não apenas para preservar o Egito, mas preservar a nossa família. Deus tinha um propósito com a família de Jacó, e Deus usou aquela circunstância para preservar a família de Jacó. Então, o que sustentou José durante esses períodos de crise? Ele nunca temeu pela sua vida, ele nunca teve medo de morrer, ele nunca deixou de acreditar em Deus, ele nunca deixou de crer em Deus, ele não perdeu a sua fé, porque ele entendia e tinha certeza que Deus tinha um propósito na vida dele, e que não seria nenhuma crise, nenhuma prisão, nenhuma perseguição que frustraria o propósito de Deus na vida dele. Essa certeza, esse entendimento sustentou durante aquela crise. E é isso que irá nos sustentar durante esse momento, essa fase, essa crise que nós estamos vivenciando. Eu quero lembrar vocês da experiência de Jonas, mais um exemplo. Quando você lê o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, Deus chega para Jonas e fala assim: levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Vá a Nínive e prega. Prega naquela cidade, prega para aquele povo. Você conhece a história. Leia o livro de Jonas.
ele pega o navio e vai para outra direção. Ele foge da missão. Ele foge de Deus. Aí acontece todos aqueles imprevistos, né? Ele está no navio, no meio do mar, vem aquela tempestade terrível, aquele vendaval, está todo mundo quase a naufragar, a morrer ali, naquele naufrágio, aquele desespero todo. Jonas assume a sua culpa na situação. Ele diz para o pessoal: olha, é por causa de mim, é por minha culpa que está acontecendo isso. Para resolver esse problema, me pegue e me jogue no mar. E aí então, resumindo a história, aqueles marinheiros, depois de muito lutar contra a situação, não vê outra saída, pega Jonas e joga ele no mar, e ele afunda no mar. Deus tinha um propósito com Jonas, não tinha? Jonas era um profeta de Deus, um servo de Deus. A ordem de Deus era o seguinte: vai até Nínive e prega naquela cidade. Eu tenciono destruir aquela cidade, aquele povo. Eu quero destruir, mas antes de eu destruí-los, eu quero dar a eles mais uma oportunidade. Eu quero que eles ouçam a minha mensagem antes de eu destruí-los. Nesse momento, Jonas cai no mar. E alguém poderia dizer assim: olha, o propósito de Deus se frustrou, não deu certo, não funcionou. Deus queria dar ao povo de Nínive mais uma chance, que eles ouvissem a palavra de Deus. Mas o Jonas agora foi jogado no mar. Vai morrer afogado, no meio dessa tempestade, um peixe vai engolir, vai morrer, acabou. Não acabou. Jonas é engolido por um peixe, né? E dentro da barriga desse peixe, ele faz uma oração. Dentro da barriga do grande peixe, ali com vida, Deus enviou esse grande peixe, o tragou, e ali dentro do ventre do peixe, ele faz uma oração. Isso está no capítulo 3. E nessa oração de Jonas, no capítulo 3, eu quero destacar, do capítulo 2, melhor dizendo, no capítulo 2 eu quero destacar 2 versículos na oração de Jonas. Olha o que ele diz na sua oração a Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Em outras palavras, quando você lê a oração de Jonas no capítulo 2, ele está se lembrando de que Deus tem um propósito na vida dele. E que o propósito de Deus incluía que ele fosse a Nínive e pregasse para aquele povo. Então, eu entendo que nesse momento Jonas está pensando assim: eu não vou morrer aqui no ventre desse peixe, eu não vou morrer no fundo do mar, não vou morrer afogado, porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu sou um profeta, um servo de Deus, e Deus deu uma ordem para mim cumprir. E não é possível que esse mar, essa situação vai frustrar, vai impedir que o propósito de Deus seja cumprido. Ele ora isso e fala: eu lembrei do Senhor, eu clamei a Deus. Ele disse assim: nas profundezas do inferno eu gritei por Deus, eu quero pagar o meu voto, eu quero oferecer sacrifício a Deus. Aí o que acontece? Deus manda, dá ordem ao peixe, e o peixe vai lá na praia e vomita Jonas na praia de Nínive. Aí você chega no capítulo 3, versículo 2, e Deus fala para ele de novo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Era como se Deus estivesse dizendo para Jonas: Jonas, eu tenho um propósito na sua vida, como eu tenho um propósito na vida de todas as pessoas. E o meu propósito está incluído isso, que você pregue a minha palavra nessa cidade para esse povo. E não é essa tempestade, esse grande peixe, você no fundo do mar, que vai impedir isso. Vai lá e faça o que eu mandei. E aí então Jonas vai até Nínive, e ali ele prega a mensagem do Senhor. Uma mensagem curtinha, resumida, objetiva, composta de apenas algumas palavras. Ainda 40 dias e Deus vai destruir essa cidade. Daqui 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Foi suficiente para que aquele povo se arrependesse, se humilhasse em jejum diante de Deus, e Deus usasse de misericórdia para com aquele povo e perdoasse o seu pecado e não destruísse aquele povo. Vocês percebem, irmãos, que Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Deus tem um plano para nós. E que nós não vamos morrer. Nenhuma doença, nenhuma crise, nenhum problema, nenhuma dificuldade será capaz de impedir que o propósito de Deus se cumpra da nossa vida. Se Deus tem algo reservado para nós,
Se Deus tem planejado algo para nós, nós podemos passar por situação que for, nós podemos passar por crise que for, por perigo que for, por lutas que forem, que nada, nem ninguém vai conseguir impedir, atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. Deus vai reverter a situação, Deus vai nos sustentar. Então isso é um motivo fortíssimo para nós nos mantermos firmes no meio dessa crise de incertezas que estamos vivendo. Eu quero citar mais um exemplo para vocês, um último exemplo para nós irmos para o final da nossa palavra. A experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem chamado por Deus para pregar o evangelho, para ser um missionário em todos os lugares do mundo, para pregar não apenas para a nação de Israel, para o povo judeu, mas pregar para os gentios, para outras nações, para pregar diante de reis, de governadores, de pessoas importantes. E esse propósito de Deus, essa convicção que Paulo tinha do propósito de Deus na sua vida, mantinha ele de pé no meio das crises, perseguições e tribulações que o apóstolo Paulo atravessou. E eu quero chamar a atenção para uma experiência que Paulo teve lá em Atos capítulo 27, quando relata que ele entra num navio que partiu de Cesareia rumo a Roma, capital do império. Paulo vai como prisioneiro, entra naquele navio como prisioneiro junto com outros prisioneiros, sob os cuidados de um exército romano, de uma guarda romana, uma viagem de Cesareia na Palestina até Roma, capital do império. Durante essa viagem também eles enfrentam uma grande tempestade. Um detalhe interessante, é o mesmo mar onde Jonas enfrentou também essa tempestade. O mar que Paulo viajou aqui, nesse mar, nessa viagem de Cesareia para Roma, é o mesmo local, o mesmo mar que Jonas enfrentou também aquela tempestade. Uma coincidência, né? Mas Paulo também enfrenta essa tempestade junto com toda aquela tripulação de prisioneiros e soldados romanos. Eles ficam 14 dias navegando a esmo, sem enxergar nada, tocados de um lado para outro no mar pelos ventos, na escuridão, sem ver sol durante o dia, sem ver lua e estrelas durante a noite, em plena escuridão, plena trevas, durante 14 dias, abandonados no meio do mar, no navio sendo jogado de um lado para outro. Uma tripulação de 276 pessoas. Um grande desespero toma conta de toda a tripulação. O texto diz que fugiu a esperança de sobreviver. Ninguém mais tinha expectativa de escapar daquele naufrágio. O que se passava na mente e no coração de toda aquela tripulação era o seguinte: nós estamos perdidos, vamos morrer todos no fundo do mar. Não há como escapar da situação. Estamos há dias e dias abandonados no meio do mar, sendo jogados de um lado para outro, desse vento, essa tempestade, o navio está se quebrando tudo, vai se arrebentar, vai parar no fundo do mar. Mas Paulo mantinha a sua tranquilidade, sua serenidade, a sua fé. E há um momento que ele se levanta ali no navio e ele fala para o pessoal: fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque ninguém vai morrer. Nós só vamos perder o navio vai se acabar, vamos perder o navio, mas ninguém vai morrer. Nesse momento as pessoas poderiam olhar para Paulo e perguntar: mas o que esse homem está dizendo? Como é que ele pode dizer uma coisa dessa? Como ele tem essa certeza, essa convicção? Como é que ele pode dizer, nessa situação que estamos vivendo, que ninguém sabe o que fazer, que ninguém vai morrer, que não vai acontecer nada, que nós vamos todos ser salvos? Como é que ele pode dizer isso? Aí Paulo disse assim: é porque o meu Deus, a quem eu sirvo, nessa noite ele esteve comigo. Ele enviou um anjo. E Deus me disse o seguinte: Paulo, não temas, porque ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. Toda essa tripulação está nas tuas mãos. E você vai chegar até Roma e você vai comparecer perante o César, perante o imperador de Roma, a capital mundial, capital do Império Romano. Deus disse para Paulo: eu tenho um propósito na sua vida. E o meu propósito inclui que você chegue até Roma e você esteja diante do César, o imperador romano. Então Paulo, diante desse propósito de Deus, dessa palavra de Deus, ele pôde então dizer para aquela tripulação: ninguém vai morrer,
Porque Deus disse para mim que eu vou chegar até Roma e vou estar na presença do César. Eu vou comparecer diante do imperador. Deus disse para ele: você pregará em Roma, você estará diante do César. E Paulo disse: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu acredito que isso vai acontecer. Então essa certeza, essa convicção, essa compreensão sustentou a fé de Paulo no momento em que ninguém tinha esperança de sobreviver. Você entende, irmão? Você entende, irmã? Você que me assiste nessa noite, que a única coisa que pode nos manter tranquilos e confiantes nessa crise não é o prefeito da cidade, não são as promessas do governador do estado, não são as decisões do presidente da república, não é o patrão, não é nenhuma instituição da sociedade, ninguém pode garantir nada para nós. A única coisa que pode manter a nossa fé nesse momento de incertezas, de questionamentos, de perguntas sem resposta: o que vai ser, o que vai acontecer, como vai ficar, o que eu vou fazer, como eu vou sair dessa. A única coisa que pode nos manter é nós olharmos para a palavra de Deus e entendermos essas duas coisas, esses dois princípios. Primeiro, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, isso inclui eu, isso me inclui cada um de vocês também. E segunda coisa, não há crise, não há pandemia, não há coronavírus, não há desemprego, não há doença, não há problema na família que pode atrapalhar, impedir com que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Se Deus tem algo para realizar em nós e através de nós, nós vamos atravessar problemas, nós vamos vencer as dificuldades, nós vamos superar, nós vamos sobreviver a qualquer dificuldade e vamos chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não se desespere nessa crise. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Como você tem atravessado esses dias de pandemia. Como você está vivendo. Como está a sua situação financeira. Se você já perdeu o emprego. Se o seu salário já foi diminuído. Se você está com medo de ser demitido. Eu não sei como está a sua saúde. Se você faz parte do grupo de risco e você está com medo de acontecer alguma coisa com a sua saúde. Eu não sei. O que eu sei é que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e essas duas verdades, esses dois fatos são suficientes para manter a nossa fé acesa, a nossa confiança firme em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele diz na sua palavra, está lá em Hebreus: jamais te deixarei, nunca te desampararei. Você confia nisso? Você acredita nisso? Jesus disse lá nos evangelhos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Você acredita nessa palavra? Então você não precisa entrar em pânico. Como José não ficou desesperado, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Como Jonas, no ventre do peixe, ele orou a Deus e disse: Senhor, eu quero te louvar, eu confio no Senhor, porque Deus tinha uma ordem para ele, um propósito para ele. Você vai pregar para a cidade de Nínive, você vai pregar para aquele povo. Como Paulo descansou no meio dessa tragédia, dizendo: eu não vou morrer, porque Deus disse que eu vou comparecer perante César lá em Roma. Essa semana nós passamos uma luta em casa, uma prova difícil em casa, como vocês acompanharam, a cirurgia da Dalva, né? Nós estamos vivendo um tempo que ninguém quer ir para o hospital, né? Está todo mundo correndo de hospital. Os hospitais estão vazios porque só vai para o hospital quem está passando muito mal mesmo. Ninguém quer ir para o hospital. Você chega lá, o pessoal já acha que você está com Covid, né? E você já fica assombrado. Ou você tem medo de pegar alguma coisa. Então, os hospitais estão meio vazios, mas numa situação emergencial, né? E nós tivemos que correr para o hospital porque a Dalva começou a ter fortes dores abdominais, muita febre. E não teve jeito, tivemos que correr para o hospital. E quando a gente chega lá, os médicos realizam alguns exames e, para assustar mais a gente, fala assim: vai ter que fazer uma cirurgia de emergência. Imagina, né? Você chegar no médico com sintomas, passando mal, o médico faz alguns exames e fala assim: você vai ficar internado, vai ficar internada. Vamos fazer uma cirurgia de emergência. Então alguma coisa errada, emergencial está acontecendo. Então, obviamente, aquele temor, aquela
ansiedade, preocupação, né? Insegurança. E a gente passou por isso. A Dalva ficou muito apreensiva, angustiada, né? Já queria ver os meninos, e eu quero ver os meninos, de repente vai ser a última vez, eu não sei se eu vou, se eu volto. Já fiz uma cirurgia grande, traumatizada com algumas cirurgias que ela já fez, que ela sofreu muito nas anteriores, novamente abrir. E aquela questão, né, irmãos, por mais simples que seja uma cirurgia, os próprios médicos dizem, a cirurgia é cirurgia. Por mais simples, mais pequena que seja, envolve anestesia, envolve UTIs e etc. E a gente não sabe. E os exames constavam, tem alguma irregularidade, tem alguma coisa estranha no seu organismo, que a gente não sabe direito como que é, vai ter que abrir para ver. E quando abrir, o que vai ser? Né? Será que é uma infecção generalizada? Todas aquelas dúvidas, aqueles questionamentos e perguntas, né? Nessa hora você tem que buscar confiança, tem que se agarrar em alguma coisa, porque o médico não pode prometer nada, ele nem sabe o que realmente está acontecendo, a gente muito menos, somos leigos em medicina. Você vai no hospital, fica internado, cirurgia, contaminação, risco de contaminação, todas essas questões, né? Então você se agarra onde? Se apega onde? Eu, como marido, eu tinha que manter o controle. Se ela estava angustiada, apreensiva, preocupada, receosa, insegura, eu não poderia falar, realmente é complicado, o que será que foi, será que você volta? Eu não poderia, você não pode falar isso para um paciente, você tem que fortalecer o paciente, né? Alguém está internado, alguém está ruim, você tem que fortalecer, você tem que falar, não, confia, vai dar certo, não é nada não, vai dar tudo bem, vai estar tudo bem. Mas no fundo, a gente fica com o coração apertado, não é verdade? E onde se apegar nessa hora? Onde se agarrar, a não ser na fé em Deus, na oração. Numa situação como essa, como nós passamos essa semana, tantas pessoas passando diariamente, pessoas morrendo, mortes constantemente, esse índice, a estatística que a imprensa fica dando todo dia, morreu mais um, morreu tantos, morreram tantos, tudo isso daí assusta e traz uma insegurança, uma ansiedade no coração da sociedade, de todas as pessoas. Onde se apegar nessa hora? Só tem uma alternativa, buscar a Deus. Senhor, tem misericórdia. Senhor, nossa vida está nas suas mãos. Deus, se o Senhor tem um propósito na nossa vida, é isso que eu estou compartilhando aqui, que eu acabo de compartilhar com vocês. Se Deus tem um propósito na nossa vida, se Deus tem um plano, e esse plano, esse propósito não se cumpriu ainda, nada vai acontecer até que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Com a experiência de José, de Jonas, de Paulo, a gente poderia citar aqui uma série de exemplos bíblicos. E eu falei, não, confia em Deus, vamos orar. E compartilhamos nos grupos, a igreja orando. A Dalva entrou no centro cirúrgico e conversou um pouco ali. Os enfermeiros, os médicos conversaram um pouco com ela antes da anestesia. E eles disseram, sim, vai dar tudo certo. Ela falou assim, vai sim, tem um batalhão de pessoas orando por mim. Aí uma enfermeira que era evangélica já conversou com ela, fortaleceu ela, né? Mas a igreja orando, os irmãos orando na região, os ministérios de oração das igrejas, aqui da igreja, os grupos, os irmãos todos em oração, se mobilizando em oração. E a nossa confiança ficou em Deus. Nos lançamos nas mãos do Senhor e falou, Deus está nas tuas mãos. E graças a Deus, vocês receberam as notícias, foi tudo bem, né? Cirurgia prevista para 3, 4 horas, não demorou nem 2 horas. Eu fiquei ali aguardando na sala ao lado, ansioso, na expectativa, aguardando, esperando. De repente, os 3 médicos saíram ali na sala e falaram comigo, já foi, já acabou a cirurgia, foi tudo bem, não era o que a gente esperava, bem mais simples, bem mais tranquilo, nada tão grave, nada sério, já está tudo bem, daqui a pouco ela já está saindo aqui, fica aqui, você vai sair com ela vai sair já consciente, conversando, não vai nem para a UTI, já vai direto para o quarto. De repente ela sai na cama, eu brinquei com ela, está viva? E ela, amém, graças a Deus, conversando, e foi tudo bem. Está se recuperando, se restaurando, né? Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem um propósito na sua vida. E a gente passa por situações de angústia, de insegurança, mas nessa hora a gente tem que se agarrar em Deus e falar, Senhor, tua palavra diz que o Senhor tem um propósito na vida de todas as pessoas. Nós vemos aqui 2 exemplos que Deus usou, até crianças, que ninguém sabe o nome, mas Deus usou para fazer milagres. Então Deus tem propósito na nossa vida, né? E se Ele tem propósito,
a gente vai conseguir passar por tempestades, situações difíceis. Deus tem poder para curar enfermidades. Deus tem poder para agir na natureza. Ele dá uma ordem, o mar se acalma. Ele fala e o vento para. Aleluia. Ele multiplica, Ele faz milagres. Ele transforma situações, reverte situações. Ele tira o José da cadeia e coloca do lado direito do faraó, como braço direito, como segundo homem mais poderoso do Egito. A maior potência econômica, política do mundo da época. Deus faz essas coisas. Deus fará um milagre na sua vida. Deus agirá na sua vida. Deus agirá na sua situação. Seja o que for que esteja te angustiando, trazendo angústia. O mundo lá fora está apreensivo, está inseguro, estão desesperados. As pessoas da sociedade estão sem nenhuma segurança. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Deus, servimos um Deus vivo, que fala conosco, que nos salvou, que determinou um propósito para a nossa vida, que tem plano para a nossa vida, que tem ministério para nós, que tem obra para nós realizarmos. Nós que cremos nesse Deus, que conhecemos a palavra do Senhor, nós conseguiremos nos manter nesse tempo. Nós não vamos perder a fé, não vamos perder a esperança, não vamos entrar em pânico, não vamos entrar em desespero. A nossa fé, a nossa confiança está nesse Deus poderoso. Por isso que Jó disse: eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido por nenhuma pessoa, por nenhuma circunstância. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça nessa noite, que o Espírito Santo renove a sua fé, as suas forças, que você possa levantar a cabeça, que nós possamos erguer a cabeça e possamos atravessar essa crise e daqui a algum tempo estarmos cantando o hino da vitória, nos reunindo no templo, na casa de Deus com toda a liberdade, para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Compartilharmos as bênçãos, as vitórias, os testemunhos, e o nome do Senhor será glorificado em nosso meio, na minha vida e na vida de cada um de vocês. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus da Bíblia Sagrada, Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus soberano, Tu és um Deus de propósitos, Pai. A Tua palavra, ela é clara em dizer que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Mesmo porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou. Nós estávamos perdidos neste mundo. Nós estávamos sem Deus, sem esperança nesse mundo. Nós vivíamos nas trevas. Nós não conhecíamos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Nós não conhecíamos a Tua palavra, mas o Senhor nos alcançou com Tua graça e misericórdia. O Senhor nos trouxe para a Tua presença, o Senhor nos salvou, nos libertou da escravidão do pecado, perdoou os nossos pecados e nos deu a certeza e a convicção da vida eterna. Mais do que isso, o Senhor deixou claro na Tua palavra que o Senhor tem planos, propósitos e pensamentos a respeito de nós. Como o profeta Jeremias disse, que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos bons. E ele expressou a própria palavra do Senhor, o Senhor dizendo: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Deus amado, Deus santo, nós cremos nisso, nós descansamos nessa promessa, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem deixado claro que o Senhor tem um propósito na nossa vida. E mais ainda, a Tua palavra tem deixado claro para nós, que nada, ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma crise, nenhum problema difícil é suficiente, poderoso para deter, para impedir que os Teus propósitos se cumpram na nossa vida, Pai. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de incertezas e de inseguranças, dias de notícias ruins. Cada dia nós só vemos notícias ruins, Senhor. E parece que não há perspectiva de melhora, parece que o horizonte está escuro, não há uma luz no fim do túnel. Os governantes, as autoridades não sabem o que dizer, não sabem apontar uma solução, uma saída, não há uma luz no fim do túnel. Mas quando nós olhamos para a Tua palavra, esta palavra santa e poderosa, a Tua palavra traz descanso para a nossa alma, traz fé para o nosso coração. Senhor, nós queremos crer na palavra do Senhor. Nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus que trabalha por nós, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que conduz os nossos passos e a nossa vida, um Deus que não permite que nada aconteça na nossa vida que venha frustrar os planos do Senhor, porque o Senhor é poderoso para reverter situações impossíveis, situações
situações irreversíveis, Senhor, aos olhos humanos, o Senhor, com uma palavra, o Senhor muda toda a situação. Pai bendito, Pai santo, eu oro por todas as pessoas que nos assistem nessa noite. Deus amado, que o Senhor visite cada um nessa hora. Se havia alguém que estava angustiado, apreensivo, preocupado, desanimado, se havia alguém que já estava perdendo a fé, a esperança no Senhor, se havia alguém que estava sem convicção de que dias melhores poderão vir, Pai, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nesses corações. Que essa pessoa estava preocupada com a saúde, ó Deus, ela seja restaurada nessa hora na fé. Se a pessoa estava preocupada com a área financeira, ela possa crer que o Senhor é poderoso para suprir as nossas vidas, não deixando faltar nada na nossa vida, Senhor. Se havia pessoas que estavam preocupadas com o futuro, com problemas da família, Deus amado, Deus santo, que o Senhor possa trazer tranquilidade para esses corações, para que nós possamos descansar no Senhor e na Tua palavra. Pai bendito, Pai santo, abençoa essa casa, abençoa a sua família, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Senhor, abençoa a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, Pai. Muda essa situação. Que a Tua igreja aproveite esse momento para levar à sociedade uma palavra de esperança e uma palavra de fé. Que as pessoas, ao se decepcionarem com, ó Deus, as autoridades, os governantes, possam se lembrar do Senhor, que existe um Deus do céu que não decepciona, um Deus fiel, um Deus que tem promessas para nós, para aqueles que confiam no Senhor, e todas as pessoas possam voltar para o Senhor. Deus amado, abençoa cada um de nós, abençoa o restante da nossa noite de domingo, abençoa, Papai do céu, a nossa semana. Ó Deus, que seja uma semana de novas perspectivas, que seja uma semana de vitórias, de bênçãos, uma semana de fortalecimento espiritual, uma semana de milagres, que nos próximos encontros, nas próximas reuniões, nos próximos cultos, Pai, nós possamos ter muitos testemunhos de milagres, de bênçãos e de vitórias para compartilhar. E o Teu nome será glorificado e a fé da Tua igreja será edificada, Pai. É a nossa oração, o nosso pedido com ação de graças nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus reine soberanamente sobre nossas vidas e corações, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.